Vamos esperar. Vamos esperar o restante do pessoal chegar para continuar aqui. Professora, ainda não, assim, não usa o multímetro não, né? Para medir não. Usa, mas a gente vai usar para medir, para saber se ele está funcionando. Se ele está passando, meio que passando a corrente. Vai ter uma parte aqui que eu vou mostrar no multímetro para você e vai esclarecer mais. Certo? Tá certo. Certo. Esperar o restante do pessoal chegar para eu voltar a explicação, porque ainda está longe de acabar os slides aqui, já está acabando nosso tempo. Aí, no caso, professora, sempre quando for mexer nos transitores, tem que colocar a luva, tudo direitinho, né? Sempre tem que usar os equipamentos de isolante da nossa energia do corpo, tipo pulseira, usar uma anti-estática, porque a nossa estática, nosso corpo ele tem uma estática. Então, pode ser que essa estática ela comprometa algum componente do circuito, certo? Vou continuar aqui, acho que já voltou todo mundo. E também temos outra estrutura interna, que é o MOSFET, certo? Que trata-se de um canal material semicondutor do tipo N, NMOS, ou do tipo P, PMOS. O transistor de efeito de campo, FET, que é aquele que eu expliquei para vocês. Vocês lembram do início, o FET? E também é formado por 3 camadas semicondutoras. Geralmente, os transistores elas são formados por 3 camadas semicondutoras, certo? Que é a base, sempre a do meio não. Lembrando que nem toda vida no transistor, vocês estão vendo aqui no transistor, a base, vocês estão vendo aqui que a base não é o primeiro, não é o do meio, ou a base aqui é o último. Nem sempre segue a ordem da base ser o do meio, não. Certo? Pode ser que seja o primeiro, pode ser que seja do meio, pode ser que seja o último. Sempre vai variar, certo? Vamos correr aqui, senão não dá tempo. Já foi explicada essa parte, que o transistor é composto por 2 diodos, certo? Como eu falei para vocês, o transistor é como se fosse 2 diodos dentro dele, porque só vai em um sentido, ele não volta, certo? E nas suas extremidades sempre tem base, emissor e coletor, certo? Agora a gente vai fazer um teste, ó. Vou pegar esse aqui. Vou fazer um teste. Deixa eu ligar aqui o celular. A gente fazer rápido, senão não vai dar tempo. Cadê? Vocês estão vendo aí, né? Vou colocar. Sim, estou vendo. Deixa eu colocar. Vou colocar aqui só no cantinho. O transistor. Estão vendo os dois, né? O multímetro.
Vamos lá. Quando a gente for medir, aferir os transistores, a gente tem que colocar na escala de diodo, que é essa aqui. Diodo é aquela que é... Deixa eu ver para vocês. Estão vendo a escala de diodo? Não sei se dá para ver. É tipo É assim a escala de diodo, ó. Certo? No multímetro. É assim que fica no multímetro, certo? A escala é essa. Deixa eu afastar aqui um cantinho de novo. Sempre na escala de diodo, é o que a gente vai fazer para fazer esse teste. A gente vai colocar o multímetro na escala de diodo, segundo passo. Se o transistor for tipo NPN, coloque a ponta de prova vermelha. NPN, ponta de prova vermelha, certo? Vamos testar para ver se ele é NPN. Ó, viu que ele passou corrente? Ó, viu que ele passou corrente aqui? Ó, preste atenção. A ponta de prova vermelha, eu vou colocar nesse primeiro pino aqui, ó. Vocês estão entendendo? Primeiro pino, viu? Essa que eu botei agora é a vermelha. Vou colocar a preta. Vocês estão conseguindo me escutar, gente? Pessoal? Tá cortando, de vez em quando, professor. Tá cortando quando a senhora tá falando. Eu não estou conseguindo. Estão conseguindo me escutar, né? Tá cortando quando a senhora tá falando. Melhorou? Agora tá. Pronto. Ó, ponta de prova vermelha. Vamos primeiro fazer o teste para saber se ele é NPN ou se ele é PNP. Vou colocar a ponta de prova vermelha no primeiro pino, certo? Aí vou colocar no segundo pino. Vocês olhem para o multímetro. Tá vendo que ele tem uma escalazinha? Eu acho que travou aí o multímetro, né? Viu? Que ele apareceu os números. Tô vendo. E vou colocar no terceiro pino. Viu que também apareceu alguns números? Professor, o que é que significa isso? Aí você consegue ver se esse transistor ele é NPN ou PNP. Por quê, professora? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu apagar, que eu vou explicar para vocês agora. Por quê, professora? Cadê? Eu deixei ele aqui no cantinho. Eita, não vai aparecer. Está aqui. Porque como tá, Otávio, como é via Wi-Fi, meu Wi-Fi tá ruim hoje, aí a câmera fica travando mesmo, certo? Ó, vocês estão vendo aqui o transistor. Eu fiz a medição, coloquei, o transistor ele é basicamente isso. Aqui, né? E ele puxa 3 perninhas. Certo? Aqui eu coloquei a ponta de prova vermelha. Certo? Coloquei a ponta de prova vermelha. O que quer dizer isso? Vocês viram que esse aqui é o 1, esse aqui é o 2 e esse aqui é o 3. No 1 eu coloquei a ponta de prova vermelha. No 2 eu coloquei a preta, que é negativo. E no 3 eu coloquei a preta negativo. Vocês viram que tudo passou corrente. Quando eu botei no P e no N,
na segunda e o N na terceira, passou corrente. Quando passa corrente, isso quer dizer que o quê? Que aqui é o positivo e o negativo, porque eu não consigo passar a corrente de negativo para negativo. Vamos supor, se aqui eu tivesse passado a corrente, tivesse colocado a ponta de prova vermelha aqui, e aqui não tivesse passado nenhuma corrente, e aqui tivesse passado alguma corrente, então isso iria dizer que aqui não passou nenhuma corrente, era P, era outro positivo, e aqui que passou alguma corrente era negativo, porque corrente só é passada se for positivo para negativo ou negativo para positivo. Nunca a gente consegue passar a corrente de positivo para positivo e negativo para negativo. Deu para entender? Deu para entender, gente? Eu. Aí, o que é que significa? Professora, a senhora só me explicou o que era NPN e Então, o que era PNP. Não existe essa PNN, não. Como eu falei para vocês, nem sempre eles vão estar em sequência. Então, como aqui tem dois N's, isso quer dizer que é o quê? N, esse transistor é N, P, N. Essa é a base, esse é o emissor e esse é o coletor. Deu para entender? Professor, é Oi. assim que a pessoa faz para descobrir cada coisa? Não entendi. Como cortou? É assim que faz para descobrir qual pino é cada coisa? Qual pino é a base, o emissor e o coletor? Isso. Nem especificamente a base, coletor e emissor, não. Para a gente descobrir se é NPN ou se é PNP. Também tem essa forma da gente descobrir, certo? Aí vamos lá. Se o multímetro for digital. no caso, professora, quando. Pode falar. Não pode continuar lendo do tempo, né? Não, pode perguntar. Qualquer coisa eu passo a atividade para vocês para casa. E tirou, mediu no multímetro, aí apareceu N, aí P, aí negativo e negativo, né? Isso. Mas aí considera-se N, considera-se PNP, né? Isso, porque tem dois N's. Ah, professora, se tivesse lá P, N. A gente não tem esse PPN, então isso significa que era o quê? PNP. Por quê, professora? Porque tem dois P's. Deu para entender? Deu. Pronto, vamos continuar aqui. Agora, eu não entendi a questão do... Pode falar. Pode falar. Você não entendeu a questão do... Não, a questão do emissor e do seletor, que a senhora falou. Que aí, quem vai ser o seletor sempre é o... Não. Vamos lá. Você está vendo aqui? A base, coletor, depende do que você está estudando. Vamos supor, se você pegou, você primeiro vai ver se ele é um transistor bipolar ou se ele é um transistor FET. Isso a gente vê no datasheet. Depois disso, aí é que a gente vai ver a pinagem. O que é base, o que é coletor, o que é transistor, por esse símbolo. Tá vendo que tem esse símbolo aqui? No datasheet, a gente consegue ver esse símbolo. Então, nesse símbolo, a gente consegue ver. Quando está a setinha para baixo, isso quer dizer que o quê? O emissor está aqui. E a base é o do meio. Isso na simbologia. Isso não quer dizer que a base, na pinagem fisicamente do transistor, vai ser a do meio. Deu para entender? É meio confuso, mas com o tempo, você, quando for pesquisar no datasheet, você vê bem explicadinho, dessa forma que está aqui. Eles mostram no datasheet. Para você não ter que estar perdendo tempo procurando, certo? Porque assim, no caso, se for para trocar o transistor, aí, se for fazer PNP,
se colocar errado, pode dar problema, né? No caso, ele não... Isso. Pode dar problema. Mas é como eu falei, na datasheet você vê tudo. De qual lado coloca, qual lado não coloca. Lá explica bem direitinho cada coisa. Certo? Certo. Vamos lá, gente. Componente SMD. Isso aqui a gente já fala demais, né? A gente vem falando desde o início. O que é que são? São componentes de montagem em superfície que têm dominado os componentes eletrônicos. Geralmente, esses SMDs, eles são utilizados em smartphones, que são placas muito pequenas, em tablets, em computadores, em notebooks. Mas eles, assim, eles prevalecem mais em smartphones, tablets que são super pequenos, certo? Professor, o que são circuitos integrados, os também chamados CI? São circuitos eletrônicos funcionais, constituídos em um conjunto de transistores, diodos, resistências, condensadores, fabricados no mesmo processo sobre uma substância semicondutora de silício. Professor, o que são esses circuitos integrados? É como se fosse assim. Eu sou a gerente da loja e vocês são os vendedores. Quem é que comanda a loja toda? Sou eu. Através de mim, é que eu é que vou dizer o que é que eu vou receber e o que é que eu vou distribuir. Quanto eu vou receber e quanto eu vou distribuir. Isso é a função do circuito integrado. Ele meio que é o chefe que faz todos aqueles outros componentes, capacitores, resistores, diodos funcionarem. Certo? Eles recebem. Ah, professor, então quer dizer que se não sei parar, tudo para. Tudo para. Do mesmo jeito que se um componente que alimenta um CI desse parar, provavelmente o circuito integrado não vai conseguir alimentar os outros componentes na placa, certo? Eu vou falar... Professora, ele pode esquentar também um aparelho? Fazer esquentar ou não? Pode sim. Quando ele está com algum problema, ou então algum componente ao redor tem alguma sobrecarga muito pesada já para ele, tanto o componente esquenta como o CI também esquenta, certo? Gente, aqui algumas classificações, certo? De fabricação, que é monolítico, pelicular, multiplica e híbrido, que é a combinação entre o monolítico e pelicular. Isso aqui vocês não precisam aprender a fundo, vocês só tem que saber que isso existe, certo? E temos dois tipos, o bipolar e o MOSFET. Esse aqui é 2 transistores. Aqui são os agrupamentos em famílias lógicas dos transistores, certo? Dos bipolares, que são o RTC, que é lógica de transistor e resistência, o DTL, que é lógica de transistor e diodo, TLL, que é lógica de transistor, HPL, que é lógica de transistor com alto limiar, SL, que é a lógica de emissores ligados, e I2L, que é lógica de injeção integrada, certo? E o MOS, que é o CMOS, que é o CMOS de pares complementares, CMOS e PMOS. Isso aí é complicado, só que vocês não precisam se assustar, certo? O NMOS utiliza transistores MOSFET canal N negativo e o PMOS utiliza transistores MOSFET de canal P positivo. Certo? Classificação dos circuitos integrados quanto à sua aplicação. Tem lineares ou analógicos. São circuitos integrados de acordo com os sinais aplicados nas suas entradas, produzindo sinais contínuos. Que tipo é a função do CI analógico? E o digital, que só funciona com um determinado número de valor ou estado lógico, que geralmente é 0 ou 1. Aqui algumas classificações dos circuitos integrados quanto ao número de integração. Isso aqui é o SSI, que aqui vem dizendo quantas perninhas aquele CI tem.
são 30. O MSI, que é a integração média por escala, que é de 30 mil. VLSI, que é de 100 mil a 10 milhões de chips por pastilha, certo? O LSI, que é a integração de escala ultra larga, possuindo mais de 10 milhões de chips por pastilha. Aqui alguns tipos de cápsulas do CIs, certo? Isso aqui é só algumas informações que vocês têm que saber, que é o DIL ou DIP, que é dual inline, que é dupla fila de pinos, flat pack planas, metálicos TO5 cilíndricas, SL single inline, QL quad inline e especiais, certo? Eu vou passar bem rápido aqui, depois vou mostrar no site para vocês, que tem as imagens de cada um deles, para vocês terem um norte. Temos aqui também o SOIC, que possui pinos dobrados, semelhantes ao DIP. O PLCC, que é os terminais são dobrados para debaixo do corpo. O LCCC, que não há pinos. Isso aqui nós estamos falando dos CIs, que é circuitos integrados. Tem também aqui a parte de regulador de tensão, que geralmente é formado por semicondutores tais como diodos, circuitos integrados, cuja finalidade é a manutenção da tensão de saída do circuito elétrico. Ele passa, mas ele não volta, certo? Agora vamos para uma das coisas, que é fonte de bancada, gente. Eu já mostrei para vocês a questão das fontes de bancada. Qual é a função da fonte de bancada? Ela pega a corrente alternada e transforma em corrente contínua. Professor, o que é isso? Corrente alternada é aquela nossa energia normal de 220 volts. E a tensão contínua é aquela que a gente utiliza em aparelhos para ligar celular, que é 4,8 volts. E para ligar notebook, alguns notebooks são 19 volts, alguns são 18. Isso são tensão contínuas, que não são alteradas. Sai 18, tem que ser 18 a vida toda, que se alterar, queima a placa, certo? Nós temos dois tipos de fonte, que é de um canal e de dois. Eu utilizo a de dois. Vou até tentar mostrar aqui para vocês rapidinho. Certo? Isso aqui não, deixa eu ver. E quando eu conecto vocês estão conseguindo ver minha fonte? Sim. Pronto, minha fonte, ela é de dois canais. Opa. Vou sair. Professora, que canais? Ó, vou mostrar. Meu Deus, tá só caindo. Tá vendo aqui? Tá vendo a minha fonte, né? Tem dois Sim. canais. Porque ele tem a corrente, essa parte é corrente, que a minha, no caso, vai até 2 amperes, no máximo 2 amperes, e a minha voltagem, dois canais, corrente e voltagem. Tem fontes que só tem um dos dois, ou é corrente ou é voltagem. Certo? Vamos supor, essa minha, ela vai a voltagem até de 15,5, tá vendo? No máximo, é 15,5 volts. Tensão é volts e corrente é ampere. Deu para entender, né, gente? Aqui é corrente e aqui é tensão. Professora, a voz da senhora está travando. A câmera? A voz da senhora travou. Melhorou? Melhorou Melhorou. agora? Pronto.
Vocês viram a fonte? A minha são de 2 canais, porque ela tem corrente e ela tem tensão. De um lado é corrente, que a minha vai até 2 amperes, e do outro lado é voltagem, tensão, que vai até 15,5 volts, certo? E tem também as chaveadas, que elas possuem fornecimento de energia como finalidade principal, que ela fica ligada direto, certo? Aí, gente, ó, uma das coisas... Deixa eu mostrar aqui para vocês logo. Acho que vai dar tempo. Felizmente, ó, aquilo que eu estava mostrando para vocês do CI, certo? Que é aqueles nomes bem complicados, ó. Tipos de cápsulas do CI. Tem cápsula de dupla fina, que é o DIU ou DIP, que é esse aqui. Martins e pinos. O flat pack, que é esse tipo de CI. O TO5 cilíndrica, que é arredondado com esses pinos aqui embaixo. O Singline, que é o CIO, que é dessa forma. O QL, que é dessa forma, tá vendo que esse pino é menor? E os especiais, que são os CIs que geralmente a gente encontra em celular. São esses, certo? Deixa eu ver aqui. Aquelas outras cápsulas de CIs em SMT, que é o SOIC, que é dessa forma. Isso é só as imagens para vocês terem uma noção. O PLCC, que é assim, ó. Tá vendo que as pinagens são assim, ao redor. O LCCC, que ele não tem pinos. É só isso. Deixa eu mostrar aqui outra coisa para vocês. Ó, com relação... a gente sempre tem que saber e a gente sempre tem que analisar cada circuito elétrico. Eu não posso consertar um computador, um notebook, um celular, sem eu saber o que é que eu estou fazendo, sem eu saber o que é que eu estou mexendo. Então, a gente não vai ver no esquema elétrico a imagem bonitinha do componente, não. A gente não vai ver no esquema elétrico, como no datasheet a gente ainda vê, mas no esquema elétrico, que é o que vai se utilizar mais na questão de celular, em algumas partes também de computador, a gente não vê a foto, a imagem do capacitor, a gente não vê a imagem do diodo, como eu mostrei para vocês aqui no USB, no meu microscópio USB, a gente vê símbolos, que são esses aqui, certo? Isso aqui quer dizer GND, que é terra. Vocês não precisam se preocupar com relação a isso, porque isso aqui a gente vai estudando diariamente, lá quando for as aulas online, e com o tempo de vocês vão verem isso todos os dias que vocês vão cansar, dizer, professor, não aguento mais, você explicou salteado. Isso aqui é um capacitor, certo? Deixa eu mostrar mais aqui específico para vocês. Ó, cadê? Esse 4 aqui é o quê? Capacitor. Esse 5, capacitor eletrolítico. Esse 6, capacitor variável. Esse 7, comutador. Deixa eu pegar só o 9, diodo Zener. Esse 8 é um diodo, certo? Vamos olhar outro aqui. O 11, fusível. Vamos olhar outro mais, que a gente utiliza mais. Esse 13 aqui é o de luz, que é geralmente os LEDs. Certo? A gente tem que saber entender isso aqui para poder ler o circuito elétrico, porque sem isso aqui, se a gente não souber isso, a gente não vai entender o circuito elétrico. Ah, professora, eu não tenho como decorar isso não, a aula foi muito rápida, não dá. Não dá mesmo para a gente decorar tudo. Nem eu que trabalho há anos, eu não sei decorar. Quando eu tenho dúvida, eu vou e procuro no Google, esse símbolo é o quê? O que é que significa, certo? Porque a gente não vai encontrar nos esquemas elétricos as imagens do componente, não, a gente encontra esse símbolo, certo? Bom, gente, para finalizar aqui nossa aula, a gente nem combinou, né, a questão de sair mais cedo, os 10 minutos,
no início, que a gente sempre tem que ter um intervalozinho, a gente estudou o quê? Transistores hoje, sua função, estrutura, como testar o transistor no multímetro. A gente viu novamente o que são componentes SMB, o que são CIs, que são componentes integrados, que é como se fosse o cérebro. Geralmente eles são chamados de chips. CIs, quando vocês verem alguém falando de chip, geralmente são os CIs, que são circuitos integrados, certo? A gente viu as classificações dos CIs, a gente viu o que mais? O que é regulador de tensão, e a gente viu o que são fontes de alimentação, que é uma das coisas que a gente precisa mais para a questão de verificar o problema, de tentar ligar quando a gente não tem, vamos supor, quando eu não tenho uma fonte universal na minha assistência, para testar, vamos supor, para testar o notebook, a cliente está sem o carregador, espocou o carregador dela, como é que eu vou fazer o teste para ver se realmente foi o carregador que parou de funcionar? Então, a fonte bancária serve para isso, para a gente fazer a ligação direta, pegar a corrente alternada e transformar na contínua, naquela voltagem. Essa minha fonte, ela não dá certo para notebook. Por quê? Porque minha fonte ela vai só até 15 de tensão, 15 volts. Então, geralmente, os notebooks são 18, no mínimo 18 e no máximo 19,5 ou 20. Certo? Ou 20 de tensão. Por isso que essa minha fonte ela é básica, mas a que a gente tem lá no laboratório, no SEBRAC, ela vai até 30. Dá para a gente fazer os testes bem legais no computador, certo? Pronto, gente, eu ia fazer, já mostrei para vocês alguns componentes, certo? De placas. E eu ia passar essa atividade aqui, junto com vocês, só que como não deu tempo, eu vou passar essa atividade para vocês, vou postar lá no grupo, certo? O link da atividade para vocês me entregarem até a próxima aula. Até terça-feira da semana que vem, certo? Vou mostrar, enquanto não acabou o tempo, vocês estão tudo doido para ir embora, né? Mostrar alguns componentes aqui para vocês, da placa mesmo. Aqui para a prática. Ó. Professora, que diabo é esse aqui, ó? Isso aqui é um CI. O CI, geralmente, na placa, ele vem com a letrinha U, ou ele vem com IC, ou CI mesmo. Isso aqui é um CI, certo? Vamos mostrar outra coisa aqui para vocês. Professora, no caso, para trocar um CI, tem que ser no ar quente, né? Ó, esse aqui são transistores. O Qzinho quer dizer transistor. Só que esses transistores, eles são SMB. Eles são soldados meio que paralelo não, em cima da placa, com a solda na base da placa mesmo, ó. Eles são transistores. Vamos olhar o que mais aqui. Isso aqui é um resistor SMB, certo? Isso aqui é um diodo, Dzinho de diodo, tá vendo? Ó, esses pequenininhos aqui são capacitores. Capacitor, tudo SMB. Meu fone tá só caindo. Peraí, gente. Vou colocar o outro aqui, eu não estou escutando vocês. Vou colocar o outro aqui, que esse ali tá horrível. Então, gente, a aula foi isso, foi sobre transistores hoje. A gente vai a maior parte de transistores, para que servem, sua função, certo? Vimos um pouco sobre fonte e sobre a simbologia. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida, gente? Não, pronto. Então, o silêncio de vocês quer dizer que vocês entenderam, né? Então, por hoje é só. Vamos encerrar por aqui, né? Boa noite para vocês. Vou mandar a atividade lá no grupo agora, para vocês responderem até semana que vem, certo?
Boa noite a todos e uma ótima semana. Certo. Boa noite, professor. Boa noite.